todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro da nossa semana vocacional. Hoje nós vamos estar trabalhando mais um tema, mas antes disso, aqueles e aquelas que ainda não estão cadastrados nas nossas redes sociais, vão lá, dá um like no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no YouTube. Para quem não conhece, no Instagram é @irmãs.palotinas, no Facebook é as Irmãs Palotinas e o nosso site é palotinas.com.br. Vai lá no YouTube, por favor, cadastrem lá para que vocês possam, para que a gente tenha um número maior de participantes, tá bom? Então, para iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Eu vou usar uma oração que nós utilizamos no nosso manual de oração. Nós vamos invocar o Espírito Santo no meio de cada uma de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de verdade, que viestes a nós no dia de Pentecostes, para formar-nos na escola do Verbo divino, cumpre em nós a missão pela qual o Filho te enviou. Plenifica com teus dons cada coração e suscita em tantos jovens o desejo daquilo que é autenticamente grande e sublime na vida, o desejo da perfeição evangélica, a paixão pela salvação de todos os seres humanos. Sustenta os operários da messe e concede-lhes fecundidade espiritual, gratificando seus esforços no caminho do bem. Torna nossos corações totalmente livres e puros, ajudando-nos a viver em plenitude o seguimento de Jesus Cristo, para degustar com teu último dom a alegria que jamais terminará. Amém. Peçamos à Virgem Maria que nos acompanhe ao longo desse encontro. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente Pallotti, rogai por nós. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, hoje o nosso tema vai ser vocação palotina, aspectos e curiosidades. Eu vou destacar para vocês as duas pessoas que vão estar trabalhando hoje conosco, tá bom? A primeira já está aí, que é a irmã Ellen. Deixa eu só encontrar o padre Jairo aqui. Só um minutinho, encontrei. Vamos destacar também. Continuar. Errei, me desculpa. Irmã, padre Jairo. Deixa eu primeiro apresentar a irmã Ellen. Então, a irmã Ellen Cirila Cavalcante, ela tem 7 anos de consagração, de consagrada palotina, recém-professa perpétua. Atualmente exerce o apostolado na cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouco ela vai estar em outra cidade, em Arapongas. É formada em teologia pela PUC do Rio. Colabora no Centro de Educação Infantil Cristo Redentor e é animadora vocacional pela província São Vicente Pallotti e membro do SAB da CRB do Rio de Janeiro. O segundo palestrante, deixa eu marcar aqui, é padre Jairo Vieira Silva Júnior, consagrado palotino há 7 anos, é padre recentemente ordenado, só tem 1 ano, né? Exerce o ministério na cidade de Palotina, no Paraná. Ele é filósofo e teólogo pela Faculdade Palotina. Atua como formador do postulantado, animador vocacional pela província Nossa Senhora Conquistadora, e é diretor espiritual do setor Juventude de Palotina. Então, Padre Jário e irmã Ellen, sejam muito bem-vindos. A partir daqui para frente, vocês dois podem expor o tema de vocês, então a gente vai ouvir e, na sequência, a gente vai abrir para as perguntas. Se alguém quiser, ao longo da explanação, quiser escrever no chat já as dúvidas, as perguntas, já pode ir colocando por aí, tá bom? Então, irmã Ellen, irmã Jairo, padre Jairo, é com vocês. Obrigada, irmã Sirlene. Boa noite, pessoal.
É com muita alegria que nós iniciamos hoje a nossa segunda noite da Semana Vocacional. Ontem nós trabalhamos e ouvimos o tema sobre Nossa Senhora como modelo de vocacionada. E hoje nós queremos trazer o assunto um pouco mais para a nossa realidade palotina. Então, nós preparamos para vocês alguns aspectos e algumas curiosidades que são próprios da vocação palotina. Padre Jairo, vai colocar um negocinho para nós aí, por favor? Vou sim, boa noite, irmã Ellen, boa noite a todas as irmãs, todos os colegas que nos acompanham nesta noite, as famílias também. Para mim é uma alegria imensa poder estar colaborando com todos vocês nesta noite, partilhando um pouquinho da vivência palotina, não apenas o caráter e o aspecto religioso consagrado, né, e nem apenas o ministério ordenado, mas sim aquilo que é próprio da identidade palotina, aquilo que não pode faltar. Então, vou aproveitar aqui e compartilhar tela. Aqui, todos conseguem ver? Sim. Um joinha, ótimo. Então, é isso que nós queremos trabalhar, então, esta noite, né? Como a irmã Ellen já nos disse, vocação palotina, aspectos e curiosidades. Como já foi nos introduzido, ontem vimos a vocação de Maria, né? Maria como modelo de vocacional. Mas hoje queremos dar continuidade, então, com esta temática do nosso segundo dia. Mas, para início de conversa, né, se nós formos pensar, avaliar, discutir entre nós, tirar um tempo para discutir, né, o que é de fato vocação e, mais especificamente, o que é vocação palotina. A gente pode aí estar se perguntando o que é vocação aí palotina, irmã Ellen? Tenta responder para a gente aí. Quem são? Do que vivem, Do que se alimentam? quando acordam e quando dormem, né? Se é que dormem, né? Só hoje na Semana Vocacional. Isso e muito É isso, mais vocês estarão acompanhando aqui hoje com a gente. é isso então que nós queremos ver. Muito bem. Vamos então para o primeiro ponto, então, né? Dividimos em alguns pontos, né, que poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas ao nosso ver, de uma maneira didática, irá nos ajudar e acompanhar a linha de pensamento e também nos ajudar a viver cada vez mais o carisma palotino, a vivência palotina. Então, o primeiro aspecto fundamental, inegociável e indispensável da vocação palotina é a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. São Vicente Pallotti escreveu uma regra fundamental e ele disse que a regra fundamental da nossa mínima congregação é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para imitá-lo com humildade e confiança. Então, e ele continua, né? Qualquer pessoa que venha a entrar, querer ingressar na família palotina, seja das irmãs ou dos padres e irmãos, seja movido pelo desejo de imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a única motivação de uma pessoa, de um vocacionado palotino. E para nós que já estamos nessa família, temos que ter muita clareza disso, de que a nossa vida tem que estar sempre em busca dessa imitação de nosso Senhor. São Vicente Pallotti também escreve no livrinho das regras fundamentais, ele formulou 33 pontos para nós na família palotina, e isso é muito familiar, é muito conhecido, soa bem conhecido para a gente esse termo, né, dos 33 pontos. 33 representando e associado ali à idade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, 33 anos. E ao longo dos 33 pontos, ele vai apresentando aspectos da vida de Jesus e falando que por isso, porque Jesus fez tal coisa, nós somos convidados a fazer também por amor a ele. Por exemplo, não tem como a gente ler os 33 aqui, mas algum aqui para vocês terem exemplo. O número 17 dos 33 pontos. Nosso Senhor Jesus Cristo rezava sempre:
a cada ano pela solenidade da Páscoa, com Maria, sua Mãe Santíssima e São José, ele se dirigia ao Templo de Jerusalém para cumprir os deveres de perfeito israelita. E aí aqui vem o que é a nossa obrigação e o que é a nossa parte. Por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos esforçar-nos por imitá-lo na vida de oração, no cumprimento com grande perfeição e fervor de todos os exercícios de piedade praticados nos sagrados retiros da congregação, prescritos pelas nossas santas constituições. Enfim, e assim ele vai escrevendo em todos os 33 pontos aspectos da vida de Jesus e dizendo que porque Jesus fez isso, nós devemos fazer também, imitar Jesus Cristo por amor ao próprio Senhor. Então, na vida de São Vicente Pallotti, Jesus Cristo era sempre o centro. É tanto que ele usa muito uma frase que para nós é muito conhecida: a vida de nosso Senhor Jesus Cristo seja a minha vida. Então, ele, em tudo, ele era motivado por isso, por esse desejo de imitar nosso Senhor. E que na vida do palotino tem que ser assim também. Todo palotino tem que ter Cristo como centro de sua vida e que seja a motivação de todos os seus afazeres, enfim, de todo o seu apostolado. Próximo aspecto, Padre Jário? Levado por esse amor a Cristo, né, a imitação de Jesus Cristo como regra fundamental da comunidade palotina e especialmente da vivência do carisma palotino, amar a Cristo nos leva de maneira lógica, né, uma consequência também, a amar a igreja. É isso que nós vimos também e observamos na vida de São Vicente Pallotti. O amor a Jesus Cristo, a busca por sua imitação, também o levou ao amor à esposa de Cristo, né? A sua igreja, a nossa mãe. Né? Então, isso deve também estar... vocês podem estar aí anotando no caderninho, a caneta, pode anotar os pontos aí, depois, qualquer dúvida, a gente pode estar refletindo e dialogando melhor. Mas, então, o amor a Jesus Cristo nos leva ao amor à igreja. Vicente Pallotti possuía um profundo amor à igreja. Nós vimos aí uma frase, citação dele, né? Tudo submeto ao julgamento infalível da Santa Mãe Igreja. Nós vimos aí, então, um amor apaixonado de São Vicente Pallotti. Mesmo quando ele teve a inspiração eclesial, né, aquele que foi inspirado pelo Espírito Santo, que o levasse, por exemplo, a avançar a uma compreensão mais ampla de apostolado, e especialmente de apostolado católico, isso nós vimos na fundação da União do Apostolado Católico. Pallotti nunca deu um passo sem estar de acordo com a igreja. Ele nunca foi contrário àquilo que a igreja lhe solicitava. Muito pelo contrário, ele sempre foi muito solícito. O próprio Pallotti nos diz: tudo submeto ao julgamento infalível da Santa Mãe Igreja. Creio tudo o que crê e ensina a mesma Santa Igreja, e reprovo tudo o que reprova a Santa Mãe Igreja, agora e sempre. E tudo creio, penso e digo e entendo dizer de acordo com a Santa Mãe Igreja. Então, nós notamos aí a ênfase que Pallotti dá, né, ao primado da igreja. Né? O amor a Jesus Cristo nos leva também ao amor à igreja. Uma coisa não é contraditória à outra. E a partir disso também, né, gostaria aqui de puxar mais um ponto, nós começamos a compreender um pouco mais e melhor o zelo apostólico de São Vicente Pallotti. Então, este amor à igreja que Pallotti tinha, a verdadeira adesão ao Papa e ao magistério, o leva também ao zelo apostólico. É desse mesmo amor a Cristo e à igreja que o leva ao compromisso apostólico. E esse compromisso sempre foi realizado por Pallotti com fervor, com muita alegria. É interessante quando Pallotti fala sobre o perigo da ociosidade, né, na caminhada de um palotino, na caminhada da vivência do carisma palotino, Pallotti vai nos dizer o seguinte: né, o eclesiástico ocioso no ministério do próprio Estado, mas também
o cristão leigo e o religioso, né, torna-se o maior inimigo de Deus, né, aquele que é ocioso, o maior traidor da igreja, o maior inimigo de si mesmo. Por isso, continua Palotti, somos obrigados a manter afastado tanto da comunidade como de todo o indivíduo e de cada um de nós o mínimo grau de ociosidade. Este compromisso, esse zelo apostólico nos leva a refletir também a como estamos caminhando, como está sendo o meu compromisso apostólico, o meu zelo apostólico na minha comunidade cristã, né, na minha comunidade formativa, na minha casa, na minha família, como também tenho me empenhado apostolicamente. Além disso, para exercer este apostolado, Palotti sempre usufruía de muitos métodos e meios, mas quais? Palotti vai nos dizer também, seguindo aqui o raciocínio de Palotti, né, qual é o apostolado, tal deve ser a formação. Ou seja, a aquisição dos métodos e meios necessários para a nossa ação de maneira eficaz, né, e de acordo com a nossa realidade. A pedagogia de São Vicente não está ligada a nenhuma escola espiritual específica. Se nós formos pegar os carmelitas, jesuítas, franciscanos, todos eles têm uma escola espiritual muito específica. Mas quando muitas vezes nos deparamos com o nosso carisma, com o carisma de São Vicente Palotti, nós ficamos nos questionando, né? E qual é a nossa especificidade? Vemos que o carisma palotino não está ligado a nenhuma dessas escolas. Mas onde está o específico? O específico do ser palotino, né, consiste em fazer com que cooperem todos os meios e métodos necessários e oportunos para o apostolado universal desenvolvido nas pegadas de Jesus Cristo apóstolo. Então, para um palotino, né, a partir daquilo que Palotti, da herança, né, que nós recebemos de São Vicente Palotti, todos os meios e métodos necessários e oportunos estão à nossa mão e podem ser utilizados para a promoção do apostolado de Jesus Cristo. Por isso, não basta para um palotino fazer muitas coisas, é preciso retomar a esfera do ser também, né, do dom da vocação recebida. Então, para usufruir destes métodos e meios, para realmente assumir o meu compromisso apostólico sem ociosidade, para amar a igreja por meio de Jesus Cristo, eu sou convidado também a retomar a esfera do meu ser, né? E relembrar, recordar sempre, trazer à memória a vocação que foi recebida, que cada um de nós recebemos. E é por isso que tem até uma obra do padre Valdeci Almeida, ele intitula São Vicente Palotti, Apóstolo e Místico. Por isso a gente pode notar que Palotti era, sem dúvidas, um contemplativo no apostolado e um apostólico na contemplação. Palotti era um apóstolo, mas também um místico. A oração e a ação sempre caminham juntas em São Vicente Palotti. Nada disso que Palotti realizou seria viável e nada deste convite que é feito a cada um de nós para vivermos de fato de acordo com o carisma de São Vicente Palotti seria viável sem aquela, a partir disso, sem a prática da oração, sem a vivência da mística, de realmente tudo aquilo que fazemos e temos, colocamos na esfera do ser para realmente rezarmos e entregarmos tudo a Deus. E a partir da oração, também bebermos desta fonte. Mas isso não seria viável sem aquela que é o perfeito modelo da igreja, que é a Virgem Maria. Então, outro aspecto próprio da nossa vocação é um amor filial à Virgem Maria. E esse amor nós aprendemos com o próprio Jesus Cristo, com seu Filho. São Vicente Palotti, ele tinha muita consciência disso e ele fazia essa oração, não é? Que o meu amor por Maria seja igual ao amor de seu Filho por ela. Palotti tinha uma devoção muito especial à Nossa Senhora. É tanto que nos escritos da vida dele são várias as menções, são vários os fatos
que comprovam e que marcam essa devoção de São Vicente Pallotti a Nossa Senhora. Então, por isso, todo palotino necessariamente tem que ser mariano também. Mas é importante deixar claro aqui a devoção de Pallotti a Nossa Senhora. Era uma devoção sadia. Infelizmente, hoje, na nossa atualidade, a gente vê algumas distorções de devoções a Nossa Senhora. Mas Pallotti ensina para a gente uma devoção. Ele fala que a verdadeira devoção consiste na imitação de Jesus Cristo. E devemos, com Maria, aprender esta imitação. Devemos aprender dela a imitar o seu Filho Jesus Cristo. Então, que cada palotino deve fazer na sua vida, deve viver a sua espiritualidade mariana com essa consciência. Então, puxando lá o primeiro ponto, né? Todo palotino tem que ser cristocêntrico, tem que ter Cristo no centro da sua vida. Então, a devoção à Nossa Senhora também puxa para essa centralidade da vida de Jesus Cristo, puxa para a imitação da vida de Jesus Cristo. Então, Pallotti tem essa consciência o tempo todo e ele vai falando disso. Então, todo palotino tem que ser necessariamente mariano. Seguindo, então, a nossa temática, em quarto lugar, destacamos a Santa Alegria, né, que Pallotti também traz, né, como um dos elementos fundamentais para a vivência da vida cristã e, especificamente, também do carisma palotino, ou então dito, ou Santa Alegria, ou Santa Hilaridade, vai nos dizer Pallotti, a Santa Hilaridade e a alegria espiritual como um dos preciosos frutos dos dons do Espírito Santo, pois, um dos caracteres distintivos dos verdadeiros servos do Senhor. Lembrem ainda que, se lhes falta uma tal característica, poucas almas levarão a Deus, já que, com este modo de tratar, poucos se animarão à sequela, ao seguimento de Jesus Cristo. Então, o convite que nos faz São Vicente Pallotti é realmente vivermos a alegria aqui, não é aquela alegria no sentido de euforia, não de apenas mostrar os dentes, não de sorrir para quem está fora, mas emburrar para quem está dentro de casa, mas realmente aquela alegria que brota do Evangelho. Poderíamos atualizar aí com as palavras do Papa Francisco, né? A alegria que brota do Evangelho e muda realmente o rumo das nossas vidas. Então, Pallotti destacava também, neste itinerário apostólico, fundamentalmente também a alegria como uma forma, como um meio de apostolado. Realmente ninguém cativa alguma pessoa, ninguém traz alguém para Cristo se está apenas com cara de vinagre, né? Vai nos dizer também o Papa Francisco. Por isso, todo palotino deve ser alegre, testemunhar a alegria de ser seguidor de Cristo, né? A alegria do Evangelho. A alegria, ela é para Pallotti o termômetro de uma saudável evolução na vida do seguimento de Cristo. Se a gente quer, então, saber se estamos evoluindo, se estamos crescendo no seguimento de Jesus, devemos ter a alegria como nosso termômetro. Essa alegria deve ser vivida no dia a dia de nossas vidas, né? Não é algo que acontece esporadicamente, né? Só quando tem momentos de confraternização, que então vou me alegrar. Não, ela deve acontecer no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E é por isso que Pallotti nos convida também ao exercício da memória prática cotidiana. O quinto aspecto da vocação palotina que nós destacamos para vocês é a memória prática cotidiana, que foi um segredinho, uma receita que São Vicente Pallotti criou e propagou, né? Ele divulgava muito esse exercício, porque é realmente uma coisa muito prática. O nome ele é autoexplicativo. Memória, porque nós temos que lembrar o tempo todo da obrigação que temos em imitar nosso Senhor Jesus Cristo. É prática porque ela deve de fato ser concretizada e não apenas pensada ou imaginada. Ela não é só uma teoria, ela de fato
ela é um meio prático que nós podemos aplicar na nossa vida de imitação ao nosso Senhor. E ela é cotidiana porque, diz Pallotti, não é suficiente cumprir tão santa obrigação em um só dia, nem em um só mês, nem em um só ano, mas a devemos levar à prática a cada dia, até a morte, e sempre com maior perfeição e fervor. Ou seja, tem que ser praticada de fato todos os dias da nossa vida. E Pallotti fundamenta a memória prática cotidiana para nós, palotinos, da seguinte maneira: se todos os cristãos são obrigados a imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, com quanto maior perfeição, diligência e fervor, devemos imitá-lo nós, que tivemos o dom de ter como regra fundamental da nossa mínima congregação a mesma vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E com tal dom, temos na congregação todo dia inumeráveis graças especiais para imitá-lo. Então, a nossa responsabilidade enquanto palotinos, ela é dobrada, triplicada, enfim, é muito, muito multiplicada aqui, no sentido do dever que temos de imitar nosso Senhor. Então, no que é que consiste a memória prática cotidiana? Antes de começar qualquer atividade, qualquer coisa que formos fazer, falar ou tomar alguma providência, tomar alguma atitude, devemos pensar antes. Como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como ele falaria se estivesse no meu lugar? Como ele resolveria esse problema se estivesse no meu lugar? Isso é a receita prática, a receita concreta que São Vicente Pallotti deixou para facilitar o nosso exercício de imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Memória prática cotidiana. Antes de qualquer coisa, pensar como que Jesus faria. Outro elemento que não poderíamos deixar de destacar é realmente a cooperação. Tem até uma obra de um padre palotino, Stanislaw Stavinsky, ele vai trazer a sua tese. O tema dela é a cooperação, paixão de uma vida, e ele vai traçar todas essas características da cooperação dentro da vida de São Vicente Pallotti. Então, a arte da cooperação também como elemento fundamental para a vivência do carisma palotino. São Vicente Pallotti vai nos dizer que a arte de cooperar é o dom mais sublime, uma vez que a cooperação está pautada aí, então, no seio da Santíssima Trindade. Tem a Santíssima Trindade como fundamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente cooperando entre si. Então, esta é a arte de cooperar como dom mais sublime. Somos chamados, então, a cooperar com Deus e entre nós. Cooperar significa trabalhar juntos. O próprio padre Stavinsky ele vai nos dizer, se alguém pergunta dos franciscanos, nós lembramos a pobreza. Se alguém nos pergunta dos jesuítas, nós lembramos das missões, da educação. E se alguém nos pergunta dos palotinos, o que podemos dizer? O padre Stavinsky vai nos dizer que podemos lembrar da cooperação, ou seja, do trabalhar juntos, de empregar todos os meios todos os métodos e meios para a maior glória de Deus, e de todos os homens. O bem realizado, isso vai nos dizer também, parafraseando São Vicente Pallotti, o bem realizado de maneira isolada é escasso e passageiro. No entanto, o bem realizado juntos é duradouro e frutífero. Uma vez mais, para destacar. Podemos fazer o bem, sim, de maneira individual, de maneira particular, mas o próprio São Vicente vai nos recordar que ele é escasso e passageiro, mas o bem, quando realizado de maneira colaborativa, cooperativa, aí sim ele se torna duradouro e frutífero. Então, os palotinos, cada um de nós que buscamos viver este carisma herdado de São Vicente Pallotti, é convidado a trabalhar sempre pela unidade. E a arte da cooperação nada mais é do que isso. Trabalhar juntos, trabalhar pela unidade, unidade da igreja, unidade da minha comunidade, unidade do apostolado.
Muito bem. O sétimo aspecto palotino próprio da nossa vocação que nós escolhemos para falar para vocês é o fato de que todo palotino necessariamente tem que ser um propagador do apostolado dos leigos. Por quê? Porque São Vicente Pallotti foi o grande ou um dos maiores propagadores do apostolado dos leigos na igreja. Já ali na primeira metade do século XIX, ele falava disso, ele tinha essa consciência de que todo leigo pode ser considerado um apóstolo, de acordo, claro, com o conceito, com a definição de apostolado segundo São Vicente Pallotti, que daqui a pouco o Padre Jário vai falar. Mas, em resumo, para São Vicente Pallotti, o apostolado é tudo que qualquer pessoa fizer para a maior glória de Deus e para a salvação das pessoas. Então, qualquer pessoa que fizer alguma coisa com esse objetivo pode merecer o título de apóstolo. Então, por isso que ele fala que todo leigo pode ser considerado, tem a possibilidade de ser um apóstolo. Na época dele, é claro que esse termo poderia talvez ser dedicado, poderia ser atribuído somente ao clero, né? Então, ele já tem uma percepção à frente do seu tempo. E ele fala uma coisa que na sua época era quase inconcebível, e que a igreja reconhece no Vaticano II, há um dia desse para nós, né? Há alguns anos atrás, em 1963, por ali, nos documentos do concílio, no capítulo 4 da Lumen Gentium, né, o documento sobre a igreja, fala dos leigos, ou seja, mostrando a vocação dos leigos, mostrando as possibilidades que os leigos têm de realizar seu apostolado na igreja. Outros documentos, decretos sobre o apostolado dos leigos, inclusive que tiveram palotinos participando da formulação desses documentos no Concílio Vaticano II. Enfim, e tantas outras exortações que trouxeram essa consciência, trouxeram essa notícia, essa novidade de que um leigo também é apóstolo, de que um leigo também tem muitas possibilidades de atuação na igreja, né? Não somente os padres, não somente os religiosos consagrados, enfim. Então, São Vicente Pallotti, ele foi esse grande propagador do apostolado dos leigos. Então, por consequência e por lógica também, todo palotino é convidado e é convocado a ser propagador do apostolado dos leigos e também, como o Padre Jário falava ali no critério da unidade, da cooperação, para nós é muito importante o trabalhar junto com os leigos, né? Então, onde tiver um palotino consagrado, o padre ou freira, sempre vocês, em geral, vocês vão ver esses palotinos trabalhando com leigos, porque faz parte do nosso carisma, é muito próprio da nossa missão, do nosso apostolado também. Então, por fim, né, a finalidade do apostolado, né? Já tratamos ali a difusão do apostolado dos leigos, mas também queremos saber, né, a finalidade primeira, né, qual é? De um palotino, então, em relação ao apostolado, né? É de fazer novos palotinos? Alguém poderia aí se perguntar. Se a gente recordar Mateus 28, 19 a 20, né, o próprio Cristo vai nos dizer: ide fazer discípulos todas as nações, ou seja, tornar apóstolos. Por isso, novamente, procurando qual é a finalidade primeira do apostolado a partir do carisma de São Vicente Pallotti, é fazer, né, tornar as outras pessoas apóstolos, apóstolas, né, todos os povos, independentemente do estado de vida. Né? Para quê? Tudo para a maior glória de Deus, para a santificação nossa e a do nosso próximo. Então, este é o objetivo do apostolado, que tem por finalidade, né, fazer todos os povos, todas as pessoas, independentemente do seu estado de vida, da sua circunstância ou condição, para que se tornem apóstolos. Por quê? Porque São Vicente Pallotti vê no apostolado de Cristo o meio pelo qual nós podemos ali participar, nos inserir e também sermos santos. Então, se São Vicente Pallotti, se alguém perguntasse a São Vicente Pallotti hoje
Como ser santo, como buscar a santidade, né? Como viver a vocação que Deus me deu, sendo apóstolo. Primeiramente, sendo apóstolo. Agora, a finalidade segunda, por qual caminho, aí por qual carisma, aí sim nós podemos pensar, né? Seja como leigo, seja como religioso, seja como franciscano, palotino, dominicano, seja como um padre diocesano, leigo consagrado, leiga consagrada. Esta é a finalidade segunda, mas a finalidade primeira do apostolado é tornar todas as pessoas apóstolas. E esta é a finalidade do apostolado de todo palotino. Este é o fim pelo qual nós nos esforçamos, procuramos nos esforçar e trabalhamos para que servimos a messe, para que de fato todos se tornem apóstolos, porque de fato esta é a visão de nosso pai fundador, São Vicente Pallotti, todos reunidos em torno de Maria, a rainha dos apóstolos. Por fim, estamos chegando, né? Queremos então concluir a nossa fala, esta breve partilha, com o apelo ao povo que São Vicente Pallotti realizou. Isso que ele escreveu lá em maio de 1835, convidando todos ao apostolado católico. Todos, grandes e pequenos, formados, estudantes, operários, ricos e pobres, padres, leigos, religiosos e seculares, comerciantes e empresários, funcionários, artistas e artesãos, comunidades e indivíduos, cada qual no seu próprio estado, na própria condição, de acordo com os próprios dons, podem dedicar-se às obras do apostolado católico para reavivar a fé, reacender a caridade e propagá-las em todo o mundo. Muito bem, gente, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Esta é a nossa pequena partilha. É claro que haveria a possibilidade de se acrescentar vários outros pontos, mas eu e a irmã Ellen decidimos, nestes 8 pontos de maneira pedagógica, apresentar a cada um de vocês, e também para nós que somos palotinos, né? E buscamos seguir São Vicente Pallotti também, o seu carisma, aquilo que não pode faltar, aquilo que são características, uma palavra, em termos científicos, né? Características constitutivas, aquilo que não pode faltar, aquilo que é a identidade própria de um palotino. Muito obrigado. Obrigada, Padre Jairo, irmã Ellen, pela explanação de vocês. Então, agora nós podemos deixar aberto para as perguntas. E também pode ser a sua colocação, se alguém quer acrescentar alguma coisa. Então, estamos abertos, por gentileza. Pode, Eli, por gentileza, para a sua apresentação. O Padre Jairo, né? Por favor. Isso aí. Se alguém quer fazer pergunta, já pode ir lá para o chat, já tem uma pergunta lá. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que vocês dois estão de parabéns, que nós alcançamos hoje o número de 52 telinhas, ultrapassamos o número de ontem. Claro, se a gente fosse contar os participantes, nós estamos muito mais do que 52, porque tem comunidade que está com 10, estão com 11, então nós estamos com um número muito bom. Parabéns pela explanação de vocês. Então, vamos lá para as perguntas, para as colocações. Então, aqui já começou de Goiânia, dizendo, aqui na paróquia de São Vicente Pallotti, Goiânia, os leigos são intensamente atuantes, de acordo com o carisma palotino. São Vicente Pallotti, rogai por nós. É verdade, o pessoal de Goiânia tem uma atuação muito bacana, em parceria com as irmãs. E, futuramente, já vai estar chegando os padres palotinos da província aqui de São Paulo. Então, a primeira pergunta que está ali é do Vinícius José, que diz assim, como cooperar para reacender a fé nas pessoas? Tudo bem, obrigado, Vinícius. Daqui a pouco você vem aqui no meu quarto que a gente vai conversar um pouquinho. Como cooperar para reacender
a fé nas pessoas. Certo, né? Se nós recordarmos o ponto 2, que apresentamos o amor à igreja que São Vicente Pallotti tinha, nós vamos recordar também que, paralelamente, né, unindo cooperação com amor à igreja, Pallotti vai nos apresentar que devemos buscar todos os métodos e meios, né, tudo aquilo que está ao nosso alcance para a maior glória de Deus, a santificação nossa e a santificação dos nossos irmãos. Então, se o apostolado está a nível, né, do auxílio social, da caridade, do serviço da caridade, ótimo. Então, vamos unir forças para aplicar aí, né, o amor de Jesus Cristo a essas pessoas. Se o nosso nível, o nosso apostolado está voltado mais para um retiro espiritual, para reavivar a espiritualidade dentro de uma comunidade, vamos então unir forças, não só entre nós, mas com outros carismas, com outras pessoas, para que realmente seja reacendida a espiritualidade dentro desta comunidade. Se, de fato, o nosso apostolado está voltado mais para a questão paroquial, a organização de uma paróquia, vamos unir forças com os leigos, vamos unir forças com aqueles que estão ao nosso redor, vamos unir forças com o nosso bispo diocesano para, então, reavivar a fé e reacender a caridade. Então, todos os métodos e meios podem ser aplicados aí dentro desta visão de apostolado universal de São Vicente Pallotti. Não sei se a irmã Ellen gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só um pequeno detalhe, Vinícius. De tudo que a gente falou, de todos os aspectos que foram mencionados, e é claro, como o Padre Jário falou, tem mais aspectos, características próprias da nossa vocação, mas assim, se a gente pegar esses aspectos e nós, consagrados palotinos, vivemos autenticamente isso, se nós procurarmos ser bons palotinos, eu acredito que é uma forma de cooperar para reacender a fé nas pessoas. Porque às vezes o nosso testemunho pode falar mais alto do que o nosso discurso, do que as nossas palestras, do que as nossas aulas. Então, se nós formos bons palotinos, com certeza será uma boa motivação para cooperar para reacender a fé nos leigos aí que tu perguntou. Obrigada pela pergunta. Então, a próxima pergunta é da Ana Carolina, que está lá na Bahia. Boa noite, muito boa partilha. Eu gostaria de saber como essas características se tornam concretas no dia a dia. Qual a frente de atuação apostólica de um palotino ou de uma palotina? Eu vou começando a responder aqui. É importante vocês saberem, quem ainda não é palotino, que todo palotino é muito multiuso. Palotino não faz uma coisa só. Todo palotino tem que saber se virar onde tiver. Tem que saber administrar uma creche, tem que saber dar uma formação de catequistas, tem que saber limpar uma casa e limpar de uma forma palotina. Em tudo que nós fizermos, nós temos que colocar o nosso carisma, temos que colocar o nosso jeito próprio de ser. Então, todo palotino, seja no ramo masculino, seja no ramo feminino, tem que ter essa flexibilidade, essa disposição, essa coragem de assumir tudo que aparecer na sua frente. Vejam, por exemplo, um exemplo muito concreto, a nossa província São Vicente Pallotti, no Brasil, província das Irmãs, também a província do Sul, da província Nossa Senhora Aparecida. Em cada comunidade nossa, em cada estado, é uma missão diferente. Aqui no Rio de Janeiro é uma creche, lá em Arapongas, no Paraná, é uma escola de música. Em São Paulo tem uma casa de acolhida de mulheres refugiadas. São frentes apostólicas e missionárias da nossa congregação. Do carisma palotino, na Bahia, onde você se encontra fazendo estágio, é uma comunidade missionária, uma comunidade de pastoral. As comunidades fora do Brasil também, Moçambique, Bolívia, enfim, na Argentina, não sei mais onde tiver freira, sempre tem várias possibilidades de apostolado. Nunca é uma coisa só. Todo palotino tem que aprender a se virar aonde cair. Já diz a irmã Aida desde o nosso tempo de noviciado.
Uma irmã palotina tem que ser igual gato. Aonde jogar, você tem que cair em pé. Porque palotino tem que saber se virar aonde estiver, em qualquer missão, em qualquer apostolado que lhe for confiado. E eu acredito que para os padres seja a mesma coisa. Mas se você quiser complementar, Padre Jairo, por favor. Sim, sim, não se torna muito diferente, porque realmente também é aquilo que a irmã Ellen já trazia, onde o palotino cai, ele tem que cair de pé, né? Seja na formação, seja na paróquia, seja na missão, né? Seja na ação social, seja onde ele for enviado, né? Então, isso se torna concreto, uma vez que o princípio e fundamento, a regra fundamental é a vida de Jesus Cristo. Então, nós fazemos e devemos diariamente fazer essa experiência com Cristo na nossa vida, fazer uma experiência com Cristo diariamente e com Cristo apóstolo. Acho que, de fato, esta imagem de Cristo apóstolo do Eterno Pai é a que vai nos ajudar a concretizar, né? A experiência com Cristo apóstolo do Pai, nos ajuda a efetivar, né, todos estes pontos e mais além daquilo que temos aí, né, para a vivência do carisma palutino. E outra que não, mas pode se tornar pesado. Não, eu vejo que é correria, né? Um palutino quer assumir bastante coisa, mas, né, você chegar ao final do dia e estar grato a Deus por tudo aquilo que Ele realiza, estar grato a Deus porque realmente você se tornou um instrumento, né, nas mãos dele. Carregamos esta graça em vasos de argila. Deus se utiliza desses instrumentos insuficientes que somos nós. Claudinei, você levantou a mão, se você queria fazer uma pergunta? Não? Ou colocação? Não, amada, só queria bater palma antes, acho que foi errado. Ok, então vamos para a próxima pergunta, que é do Matheus Aurélio. Ele diz assim: parabéns pelas falas, muito bem fundamentadas. Ambos os falantes são muito sábios e inteligentes. Pergunto aos palestrantes: como vem a crescente onda de clericalismo dentro da igreja frente ao nosso carisma, que compreende a vivência cristã de modo muito mais colaborativo que subordinativo? Em que sentido podemos ajudar a igreja neste momento delicado da história através do nosso testemunho? Bem, Mateus, muito obrigado pela pergunta, né? Saudades dos tempos de seminário aí em Santa Maria. De fato, nós vimos esta onda de clericalismo de uma maneira crescente dentro da nossa comunidade de fé. E aqui clericalismo não entendamos não só apenas os padres, né, quem está no ministério ordenado, mas também corre-se o risco dos leigos assumirem também uma visão ou então um posicionamento clericalista, né, uma coisa assim sempre de cima para baixo, e isso vai muito contra, né, a própria ideia, a própria eclesiologia, a própria visão de igreja de São Vicente Pallotti. Se nós formos retomar aquilo que nós ouvimos aqui, né, Pallotti sempre foi apaixonado à igreja, sempre adesão ao Papa e ao magistério, e nós vimos, ia comentar, mas como tínhamos pouco tempo, mas no tempo em que vivemos, de fato é isso, nós estamos num tempo de vivência de incertezas em que o Papa Francisco é questionado, é colocado o seu pensamento em dúvida, e até mesmo o próprio magistério da igreja, e isso vai contra um palotino, a própria vivência do carisma de São Vicente Pallotti, uma vez que o nosso fundador sempre teve total adesão e confiança à igreja e aos seus ministros, né? Também sabendo-se também que é o Espírito Santo que conduz a nossa igreja, né? Nós somos instrumentos do Espírito Santo de Deus. Então, o palotino deve ser realmente um sinal profético contra este tipo de atitude, de clericalismo, né? E nas suas ações, no seu modo de ser, de agir, o palotino é convidado a ser um profeta nos seus tempos, porque a tendência de fato é cada vez mais aumentar esta
este jeito de ser, não, este jeito de atuar, este jeito de agir. Muito bem, o pessoal hoje está gostando de perguntar. Então, a próxima pergunta é do Valdeir. Como viver como palotino nos dias de hoje? E de um irmão religioso em sua obra? Então, como é para os irmãos, o Padre Jairo pode responder. Fica à vontade, Padre Jairo. A vez era tua. Muito bem, Valdeir. Depois na nossa conversa pessoal, a gente também vai discutir um pouquinho sobre. Que bom que você manifestou isso aí. Isso é muito bom formador. Muito bem. Como ver como palotino nos dias de hoje de um irmão religioso em sua obra? Nós vivemos, e aí puxando um gancho da pergunta do Mateus, né? Nós vivemos numa mentalidade muito clericalista. De fato, quando se entra num seminário, mesmo sendo ele religioso, entra para ser padre. Mas esquece que o vínculo que nos une é a consagração, primeiramente. Antes de sermos um ministro ordenado, e aqui não estou rebaixando nenhum nem outro, né, porque eu também sou sacerdote, antes de ser um ministro ordenado, nós temos um vínculo religioso, espiritual, carismático com a comunidade palotina. Isso nos torna todos irmãos, por meio da consagração que nos tornamos irmãos. E, em consequência, daí do apostolado, da missão, né? No nosso caso, optamos entre ser irmão palotino ou padre palotino. Os irmãos palotinos, hoje, ao menos na nossa província, vivem o carisma de São Vicente Pallotti por meio da evangelização, da missão. Nós temos um irmão em Moçambique, por meio do apostolado da educação, por meio do apostolado da administração para o bom uso e a finalidade dos bens, e a evangelização. Então, o campo do irmão é muito mais amplo do que o campo de um sacerdote, porque muitas vezes um sacerdote está sempre mais vinculado a uma paróquia, a uma mantenedora, ou seja, uma casa que é mantida por uma província, e aí sempre tem que ser um ministro ordenado. Já o irmão palotino, não. Né? O irmão palotino ele tem mais liberdade de ir e vir no sentido de evangelizar, né? De estar mais livre para o apostolado da educação, para o apostolado da evangelização dos leigos, caminhar com os leigos e também da missão. Ok, muito bem. A próxima fala aqui, que eu acho que serve até para a Ellen, que a Ana diz assim, muito bom, precisa cair de pé mesmo, porque todo gato precisa cair de pé. Se o gato cair deitado, com certeza vai morrer. Dona Ana Botelho, obrigada pelo comentário. É a mãe do Padre Jairo. Obrigada, Dona Ana. Reza por nós. É a mãe do Padre Jairo? É. Muito bem. Um abraço, mãe. Te amo. Então, a próxima pergunta é do Elton. Um abraço, te amo. Depois abre a telinha aí para a gente te conhecer, Ana. Aí, muito bem, seja bem-vinda. Então, a próxima pergunta. A missão palotina fundamenta-se no ser apóstolo realizando as atividades que humanizam com a base ao próprio carisma. Parabéns aos palestrantes de hoje pelas boas colocações. Padre Jairo e irmã Ellen. Outra pergunta, Paveta. Também quero parabenizar o conteúdo proposto a todos pela participação. Minha pergunta é bem objetiva. Acho que essa é para você, irmã Ellen. Quais são os métodos que as irmãs palotinas utilizam para cativar meninas, moças e mulheres para a vocação religiosa? E qual a diferença de um método para o outro? Ô, Pedro, o nosso método é um método super inovador, é uma coisa assim altamente tecnológica, que também é conhecida como testemunho de vida. Ou a gente dá bom testemunho ou não. Então, assim, pelo menos a gente tenta dar um bom testemunho. É a melhor propaganda vocacional, não tenham dúvida. Nós, em reunião do SAV na província, a gente sempre comenta isso, eu formulo sempre essa frase, né? A gente tem uma boa equipe de marketing
uma empresa de marketing que administra as nossas redes sociais. Fica lindo. O Instagram das Irmãs Palotinas é a coisa mais linda do mundo. O site é muito bem alimentado, ótimos conteúdos, propaganda vocacional para todo lado. Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem elaborado, muito bonito. O material vocacional que nós usamos, entre marca-página, entre medalhinha, entre tudo que a gente faz, é tudo muito bonito. Mas nenhum desses é mais cativante, nenhum desses é mais convincente do que o nosso testemunho. Às vezes não adianta ter a melhor rede social, a rede social mais bonita, mais bem elaborada, mais bem organizada, do que e não ter um testemunho, né? Então nós tentamos ir por esse lado, né? Eu particularmente, assim, no acompanhamento vocacional para jovens, diretamente, eu falo para elas o seguinte: a opção da vida religiosa é sempre a mesma, é a opção do seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Independente do carisma, independente da missão específica que a congregação realizar, independente do fundador, da roupa que veste, usa hábito, não usa hábito, usa, sei lá, mora num convento fechado, num convento aberto, trabalha com criança, trabalha com idoso, trabalha no hospital, trabalha na escola. Isso são consequências, isso são coisas secundárias da nossa primeira opção de vida. A nossa primeira opção é o seguimento ao nosso Senhor. Então, isso eu sempre deixo muito claro para jovens que eu acompanho. Está procurando discernir a vocação, está procurando uma congregação para entrar, está procurando qual carisma se identifica. Independente do carisma, o importante é o seguimento ao nosso Senhor. Que todo mundo é convidado, todos os batizados são convidados, mas você quer um segmento radical, você quer procurar uma congregação para isso, então essa é a chave. Então, esse é o método infalível, como diz o Mateus Aurélio ali. Mas obrigada pela pergunta, Pedro. De fato, eu assino embaixo também aquilo que diz a irmã Ellen, porque nós corremos o risco de ser muito perfeccionistas, né? Temos um capricho, né, numa organização de um projeto vocacional, de um projeto pastoral paroquial, de um projeto provincial, mas o que falta, o risco que corremos é de faltar o testemunho, né? Então, assina embaixo, de fato, o testemunho é o que não pode faltar, né? Ok. Enquanto não entra mais perguntas aí, vieram algumas perguntas aqui através do meu celular, que uma delas é assim, ó. Como eu sei se posso ser um padre ou uma freira? Tenho que participar de igreja, missas aos domingos? Olha, acho que sim, hein? É, Bem, muito bem, obrigado pela pergunta. De fato, em primeiro lugar, como posso identificar ou reconhecer se posso ser padre ou freira, ou marido, mulher, ou vida matrimonial? Primeiramente, tudo está fundamentado na experiência com Cristo. Se eu não tiver, né, se eu não realizar e não perceber os sinais de Deus, né, o de Jesus está na minha frente, mas se eu estiver com o coração fechado, eu nunca vou conseguir sair do lugar. Então, é importante esta experiência fundamental com Cristo, né? É desta experiência, e aqui não compreendamos a experiência com Cristo apenas como algo sentimental, como algo espetacular. Não, é no meu dia a dia, eu ir percebendo como Deus age, como a providência divina vai levar na minha vida, e ir percebendo também as aptidões. Não basta apenas eu desejo ser padre, mas eu quero casar, né? Eu desejo ser irmã, mas eu quero ter filhos. Então, não basta isso, desejar, tem que ter também, nesse sentido, aptidões que me levam, que vão confirmando a caminhada, né? A caminhada que eu quero assumir. Mas para isso, né, nós somos convidados a fazer uma experiência, né? Eu digo por mim mesmo. Eu, quando era mais novo, tinha desejo de ser padre, lá pelos meus 12 anos, depois isso se cessou, e aos 18 anos isso retornou. E eu fiquei com aquela dúvida cruel dentro de mim. Então, eu falei comigo mesmo, se eu não der esta oportunidade a mim, se eu não fizer uma experiência, eu vou ficar com essa dúvida pro resto da vida. E, de fato, eu ficaria.
Então, fazer uma experiência, dar essa possibilidade para si mesmo, né? Então, e ter uma vida, levar uma vida cristã, né? Ir às celebrações, praticar o amor ao próximo, tudo isso são elementos fundamentais, né, que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Obrigada, Padre Jara. A próxima pergunta, eu acho que está direcionada a você, que está dizendo assim, ó, como você se sente como padre recente de 1 ano, sendo formador de jovens? Existem desafios? Existem muitos desafios, mas em todos eles a graça de Deus vai confirmando, né? Eu fui ordenado em fevereiro do ano passado, né, dia 12 de fevereiro, na cidade de Ariquemes, Rondônia. Depois fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul, e cá estou em Palotina, no Paraná, como formador. Não é algo que eu não esperava, porque também dentro da nossa formação, né, os formadores e os superiores vão conversando conosco, né, e vão observando nos candidatos, nos membros, nos seminaristas, no caso, as aptidões, né? Então, não foi algo assim do nada, não foi algo que me pegou de surpresa, mas que ao conversar, ao dialogar com os meus superiores, né, então este ano fui convidado a compor o quadro de formadores, sendo formador aqui em Palotina. Desta breve experiência de 1 ano e meio de sacerdote, né, creio que alguns elementos que eu posso destacar seriam muitos, mas um em especial é o sacramento da reconciliação. Poder acolher uma pessoa, né, em confissão, poder escutar aquela pessoa e, mesmo sendo um instrumento insuficiente, saber que Deus se utiliza de mim para o perdão dos pecados daquela pessoa, como padre, é muito gratificante, né? Então, é uma experiência assim que a pessoa entra de uma forma e sai de outra forma, né? Então, você percebe isso. Então, eu sempre peço a Deus, quando eu vou atender confissões, eu me coloco em oração para que realmente Deus faça de mim um instrumento dele, né, para um instrumento de misericórdia para aquelas pessoas. Mas a experiência mais marcante desse breve tempo de sacerdócio é realmente o sacramento da reconciliação. Obrigada, Padre. Agora, a pergunta que está aqui é direcionada para a irmã Ellen. Irmã Ellen, você mora com mais irmãs? Se é de idade, existe conflitos geracionais? Não, na minha comunidade não. Pode existir nas outras, mas na minha não. Na minha comunidade nós somos 4 irmãs e uma vocacionada. Eu, de 28 anos, não vou falar o nome para não expor minhas irmãs, uma de 60, uma de 80 e uma de 87. Estão todas na flor da idade. São maravilhosas, minhas irmãs, elas estão acompanhando, gente, elas estão ali em casa, né? Olha lá, irmã José, dando tchau. Existem conflitos, mas eu acho que são inevitáveis. Lógico, é muito lógico, né? Por conta da idade. Então, cada uma tem um ritmo. Eu saio muito, eu saio muito para fazer pastoral fora e tudo mais. Às vezes elas ficam, tá batendo perna. Então, mas não chega a ser um conflito, mas são questões naturais do nosso dia a dia, do nosso movimento, né? Do nosso movimento humano. Elas contam, elas partilham que quando elas eram mais jovens, elas também andavam muito, elas também atuavam em muitas pastorais, enfim. Então agora eu vivo dizendo para elas, né? Enquanto eu tô jovem, eu quero trabalhar mesmo. Quando eu tiver com 80 anos, não quero ninguém me pedindo nada, que eu quero descansar. Mas existem os conflitos que são inevitáveis, mas nada que tire o nosso foco, nada que tire a nossa paz. Eu acho que nada que atrapalhe totalmente a convivência. A gente vai se ajustando, a gente vai aprendendo a lidar umas com as outras. Eu espero que quando eu chegar lá em casa elas concordem comigo. E aqui a última pergunta que veio pelo WhatsApp serve para vocês dois, tanto para o Jair como para a irmã Ellen.
Vocês já, por algum momento, pensaram em desistir na caminhada de vocês, de religioso e religiosa? Com certeza. Oh, quer dizer, eu já pensei já uma vez, mas a gente reza, a gente faz discernimento. O discernimento não é só quando a gente quer entrar ou quer descobrir a vocação. Discernimento a gente faz ao longo da vida toda, né? Inclusive depois que nós já fizemos a opção. Porque vem as dificuldades, vem os desafios, vem as crises, vem dúvidas, vem questionamentos, enfim, tudo que é humano. Ninguém aqui é sobrenatural. Então, vem essas dificuldades e a gente se pergunta: será que eu estou no lugar certo? Será que eu dou conta de continuar? Mas, quando a gente pergunta, o Espírito Santo sempre responde, sempre nos auxilia, sempre nos ajuda. Para mim, pelo menos por enquanto, ele continuou dizendo que era para eu continuar aqui, né? Por isso que estou aqui tentando, estou perseverando. Vai, Padre Jair. Antes do Padre Jairo Sim. fazer a colocação dele, é importante acrescentar também que, na vivência nossa, seja ela próximo de fazer os votos ou depois dos votos, a gente sempre vai ter esses desafios, né? De vontade de desistir, porque depende da situação que você está vivenciando. Mas um ponto é muito importante que a gente não pode deixar de dizer, que tem momentos que a gente passa por conflitos tão profundos que a gente precisa de ajuda. E a gente necessita pedir ajuda. Seja uma irmã que é mais próxima da gente, que a gente tem amizade, um padre, ou, de repente, o confessor, que essa questão da orientação espiritual também é muito importante. Então, porque às vezes a gente se fecha e a gente não procura ajuda. E se a gente não procura ajuda, a gente acaba caindo em depressão ou entrando por situações que a gente não quer. Então, vale a pena acrescentar isso, tá bom? Padre Jairo? Bem, minha mãe está aqui, ela não vai me deixar mentir sozinho. Em 2018, né, mãe, eu liguei para ela e para o pai e falei que eu estava me desligando do seminário. Em 2018, já é 2023, então foi já na teologia, já quase terminando, né? Tá ali, dona Ana. Sim, as crises todos nós passamos, né, são inevitáveis. E eu acredito que sejam boas, que elas existam, né? As crises sempre nos colocam em movimento, nos faz sair do nosso comodismo, nos faz sair do nosso lugar. É dolorosa às vezes, custa bastante passar, às vezes custa, mas faz parte do nosso processo de amadurecimento humano, é a nossa condição humana. Não temos certeza absoluta da nossa própria vocação. A nossa vocação é um dom de Deus, né? Nisso que nós confiamos e entregamos, né? Por isso que precisamos ter fé, né? Fé na vocação que escolhemos, porque realmente foi essa vocação que Deus me escolheu, né? E Ele me quer aqui, né? E isso não é um peso, né? Muito pelo contrário, me autorrealiza também enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, né? Então, as dúvidas, as crises, elas surgirão, né? Seja no tempo da formação, seja depois da consagração perpétua, até mesmo para os casais, né? Se nós pegarmos aí também, as famílias, as crises também surgem dentro dos casais, né? Então, é natural que estas crises venham, né, e ocorram, e é bom que isso venha. Agora, a gente precisa ter um mínimo necessário de ferramentas de oração, e de confiança aos irmãos, de pessoas mais próximas, para que nos ajude a superar tudo isso. Dizia um pensador que a melhor forma de conhecer e amadurecer é o sofrimento. E, de fato, as crises são a melhor forma de conhecer a própria vocação que Deus nos deu, as nossas limitações, e não apenas parar nessas limitações, mas também confiar tudo isso daí a nosso Senhor, deixar com que Ele vá nos moldando. Obrigada, Padre Jairo. Então, nós vamos para a última colocação e última pergunta. Colocação da Juliana da Silva, lá de Goiânia. Oi, Juliana. Que bênção, irmã Ela e Padre Jairo. Esses 8 pontos fundamentais de São Vicente Pallotti que escolheram. E é de grande importância e um tesouro para anunciar Jesus Cristo na realidade de hoje. Obrigada, Juliana.
Irmã Silene, só um minuto. Assim, Embora não seja uma pergunta da Juliana, só para ressaltar, foi muito bom o comentário dela, muito bom o comentário dela, porque assim, nós gostaríamos de resumir, de sintetizar esse momento de hoje, lembrando que esses aspectos são próprios da vocação palotina, mas se vocês bem perceberam, bem acompanharam, são aplicáveis a todos os cristãos. Todo cristão pode exercer a memória prática cotidiana. Todo cristão pode ter Nosso Senhor como centro de sua vida. Todo cristão pode ser mariano. Enfim, de tudo que a gente foi colocando, né? Todo cristão pode ter um zelo apostólico. Enfim, de tudo que a gente foi apresentando. Então, muito boa a colocação da Juliana, o comentário, porque realmente é esse o sentido. O sentido da vocação palotina é de que não seja uma coisa exclusiva nossa. Nós não somos proprietários de um carisma, não somos detentores da riqueza que Palote deixou para a gente. Nós somos propagadores disso. Então, que todo mundo possa entender e poder praticar isso na vida, né? Colocar isso em prática. Obrigada, Ju. agora é o Matheus Aurélio, são 2 animadores vocacionais, os que falam. Pode dizer como fazer uma experiência vocacional? E qual é o caminho para ser acompanhado vocacionalmente nas 2 comunidades? Nas Irmãs Palotinas, é só você entrar em contato, mandando uma mensagem no WhatsApp que está aí no chat da reunião. Podem pegar esse número também, divulgar e passar para a jovem que estiver interessada e procurando discernir e ser acompanhado vocacionalmente. Também pode mandar mensagem nas nossas redes sociais. Ok. No nosso Pode- caso, nós temos 7 animadores vocacionais espalhados pelo Brasil, entre eles o que vos fala, né? Eu sou animador vocacional dos Padres e Irmãos Paulutinos da província de Santa Maria, aqui no Paraná, né? Atendo 7 e visito 7 paróquias. Também temos o contato no Instagram, nas redes sociais, mas nós instituímos este ano, né, um grupo de animadores vocacionais no sentido de dar mais possibilidades para que os jovens sejam acompanhados de maneira mais personalizada. Nós tínhamos a experiência de um animador vocacional dentro de nossa província e era muito desgastante para ele ir e vir devido ao tamanho do nosso país. Então, com agora a nova configuração, o nosso intuito é que os animadores vocacionais regionais possam acompanhar os vocacionados daquelas paróquias que constituem aquela região onde estão os padres e irmãos palutinos. Então, é por meio... E ali, cada animador vocacional terá um itinerário para acompanhar os jovens, tanto aqueles que estão ainda no ensino médio, como aqueles que já estão para terminar ou já terminaram também o ensino médio. Ok. Aqui na província São Vicente, nossa, de São Paulo, as animadoras vocacionais da Irmã Eli, sou eu, claro. E lembrando que toda a comunidade é responsável também no acompanhamento vocacional. Todas nós somos responsáveis. De frente, claro, está eu e a Irmã Ellen, tem outras irmãs que colaboram, mas todas nós somos responsáveis. No sul, é a irmã Claudineia, a irmã Aline, quem mais? E as demais irmãs também, né, Claudineia? Abre aí, por gentileza, seu microfone. Sim, temos a irmã Marinês no Mato Grosso, com a irmã Margarida, a irmã Adriana, a irmã Maria Fernanda na Argentina. Procuramos também fazer com que cada comunidade, mas que tenha uma pessoa referência nessa comunidade para acolher essas jovens. Ok, obrigada, Claudineia. Então, para encerrar, vou pedir para a irmã Ellen ler lá para mim, por favor, o último comentário que está lá, enquanto eu pego as minhas anotações. O último comentário da irmã Claudineia, essa que acabou de responder a pergunta da irmã. Obrigada, irmã Ellen e Padre Jário, por reavivar esses aspectos palotinos. Então, vamos lá, palotinos e palotinas, com o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, semeando alegria com zelo apostólico e muito amor à Virgem Maria, exercitando a memória prática cotidiana, cooperando com nossos irmãos e irmãs, difundindo o apostolado dos leigos, mantendo a finalidade de fazer tudo para a maior e infinita glória de Deus. Amém. Sintetizou tudo que nós tentamos falar em 2 horas e meia.
Obrigada, irmã Claudineia. Obrigada, irmã Claudineia. Agradecemos também, quero agradecer já nossos avisos finais, né? Porque hoje nós ultrapassamos do tempo, já é 8, 9, 21. Então, parabéns a vocês que nos ajudaram hoje, Padre Jairo, irmã Eli, muitíssimo obrigada. A explanação de vocês foram muito boas. Vamos guardar esses 8 itens aí para a gente colocar em prática na nossa vida cotidiana e não deixar que isso mude o nosso transcurso de vida comunitária também, né? Lógico. E lembrando que amanhã nós teremos a família Faverone, né? Faragasso. Isso. Amanhã serão 4 pessoas, uma família que vai estar explanando para a gente. Então, por favor, convide mais um, vai lá nas nossas redes sociais, quem ainda não entrou, vai lá, não esquece de dar uma curtida, compartilhe, divulgue, que a gente agradece muito. E os nossos avisos, então, lembrando... Parabéns, Ela. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Lembrando, então, que o convite a gente sempre deixa no final. Quem quer visitar as nossas casas, é só ligar, entre aí no telefone que está aí, pode marcar a visita para conhecer as nossas comunidades. Nesse próximo sábado, dia 19, aqui na nossa comunidade, no Sacomã, que é a comunidade Santa Terezinha, nós vamos ter o nosso primeiro momento de convivência com as jovens daqui do Santuário Santa de Virgem. Então, para quem mora em São Paulo, pode vir participar. Eu só peço que avise, dizendo, olha, eu vou, para a gente poder aumentar o nosso momento de espaço de confraternização, nosso espaço de vivência nesse sábado, tá bom? Ellen, tem mais algum aviso? Por gentileza, me ajude aí. Não, irmã, me parece que é só isso. Não deixem de seguir nossas redes, estão aí os links para vocês nos seguirem. E é isso. E amanhã é o último dia, então fecharemos com chave de ouro. A Silvia e o Sérgio estão aqui nos acompanhando desde ontem, estão aqui na sala. E amanhã estarão dando testemunho para a gente, eles dois, e os filhos também, Maria Luísa e Luiz Felipe. Isso. Estão todos convocados, não faltem. Exatamente. Antes da gente finalizar, que o padre Paulo Jair, lá do seminário, vai dar a bênção para nós final, mas antes nós queremos destacar que, tanto ontem como hoje, nós esquecemos de falar, está presente na nossa plataforma, as 2 provinciais, que é a irmã Naura Salete e a irmã Sônia. Vou destacar aqui para vocês, marcar essa irmã Salete, da nossa província, ela é a nossa provincial aqui da província de São Paulo, e também a irmã Sônia Marchioli, que é da província Nossa Senhora Aparecida. Está com os cabelinhos brancos, mas é bem jovem ainda. Obrigada pela participação de vocês duas no nosso encontro, até porque vai conhecendo um pouco também das pessoas que estão participando conosco. Tá bom, irmãs? Muito obrigada. E agradeço às irmãs do Brasil e fora do Brasil que estão conosco. Amanhã continue conosco mais uma vez, tá bom? Padre Paulo, por gentileza, boa noite. Pode finalizar conosco. Saudações a todos e a todas. Boa noite. Achei importante participar dessa live, juntamente com os noviços, para acrescentar o número também dos participantes, né? Não só por causa disso, né? Mas porque os temas são bastante palotinos, né? E os noviços estão vivendo essa etapa da formação, e esses temas são relevantes para eles também. Achei muito interessante, importante a alegria de todos aqueles que fizeram as palestras desde ontem, as irmãs, o Padre Jairo, a irmã Eli hoje. E acho que isso é importante para nós palotinos, né? Testemunhar com alegria Jesus Cristo. Foi uma das falas, com alegria para imitar Jesus Cristo, né? O Papa Francisco fala muito sobre a alegria, né? Ele diz assim, a alegria é como a marca do cristão. Um cristão sem alegria, ou não é cristão, ou está doente. Não há alternativa. Sua saúde não está bem. Um cristão sem alegria não é cristão. Isso, um palotino também sem alegria não é palotino, né? Como a Ellen falou, o Jairo falou também, né? Que bom ver jovens palotinos assim, vivendo a vida palotina com alegria e com esperança.
Então vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Vicente Pallotti, da Rainha dos Apóstolos, desça sobre vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Padre Paulo. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, nós vamos estar encaminhando, vocês vão estar recebendo o link, né, de amanhã, então no mesmo horário. Quem não receber, eu vou estar disparando pelo WhatsApp, como eu fiz hoje também, tá bom? Um grande abraço e até amanhã.